Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Code Shadow. Eu fiquei devendo para vocês explicação sobre o include e sobre aquele std dois pontos que a gente teve que usar no nosso cout e no endline. Hoje eu vou falar sobre o include. Então, como a gente viu, a gente teve que usar essa diretiva include, passando aqui o nome da biblioteca que a gente estava querendo utilizar, no caso, IOStream, que é a biblioteca que tem as definições de standard cout e standard endline, além de outras. E o que significa esse include? Se vocês estão acompanhando desde o início, vocês devem lembrar que no terceiro vídeo eu comentei sobre os estágios de compilação de um programa C++. Se vocês ainda não viram esse vídeo, eu recomendo que vocês assistam, ele é o terceiro vídeo dessa playlist. Eu vou deixar o link na descrição do canal, para que vocês possam assistir antes de continuar acompanhando essa aula. Então, nesse comando, o que a gente tem? A gente tem a diretiva include, que ela começa com esse símbolo aqui da cerquilha, né? Ou jogo da velha, como vocês queiram chamar. A gente passa o nome da diretiva, ou seja, a gente está usando, no caso aqui, include. A gente vai ver mais para frente que tem outras. E que a gente passa o nome da nossa biblioteca. Só que a gente está usando aqui menor que, maior que. O que significa isso aqui? Isso significa que esse arquivo de biblioteca ele está nos diretórios de inclusão do compilador. Ou seja, os diretórios que o compilador já vai, por padrão, procurar um header quando você faz uma diretiva include usando menor que, maior que. Se a gente tentasse, por exemplo, incluir esse cabeçalho HPP, que não tem nada aqui por enquanto, a gente vai ver que ele não vai conseguir compilar. Então, se eu fizer esse include cabeçalho HPP usando o menor que, maior que, a gente vai ver que esse programa não vai ser compilado. Então, a gente tenta compilar o programa e aqui ele falha. Ó. Cabeçalho HPP, não existe esse arquivo ou diretório. Então ele termina a execução porque ele não consegue fazer a inclusão desse arquivo. Porque, como eu falei, esses símbolos aqui significam que esse cabeçalho ele vai estar no diretório de inclusão do compilador. Só que como a gente não está num diretório desse, ele não vai achar esse arquivo. O que a gente faz? Quando o arquivo está na própria pasta do programa, a gente tem que usar aspas. Então, se a gente fizer a inclusão usando aspas, significa, olha, esse arquivo aqui está dentro dessa pasta. Então, voltando no terminal, a gente recompila o programa e agora ele compila corretamente e apresenta a mensagem que eu coloquei no programa. Então, a gente tem que prestar atenção. Se a gente está usando menor que, maior que, significa que esse arquivo aqui ele é uma biblioteca padrão ou ele está no diretório de inclusão do compilador. No caso, por exemplo, a gente pode ter bibliotecas do sistema. Então, as bibliotecas do sistema, normalmente, elas já estão no diretório de inclusão do compilador. Então, basta você usar menor que, maior que e passar o nome da biblioteca. Como eu mostrei para vocês no terceiro vídeo, o primeiro estágio da compilação é o estágio chamado de pré-processamento. Esse é um estágio de processamento de texto. Ou seja, quando a gente usa o include é puramente pegar o conteúdo do arquivo e jogar dentro do nosso código-fonte. Ou seja, é uma pura cópia de texto. A gente vai ver em vídeos futuros que existem outras diretivas de pré-processamento além do include. Então a gente pode fazer uma criação de uma macro, a gente pode fazer uma compilação condicional. Então tudo isso a gente vai ver em vídeos futuros quando o momento for oportuno. Voltando aqui para o nosso programa. Como eu falei para vocês, isso aqui é uma pura substituição de texto. Então eu criei esse arquivo aqui chamado conteúdo. Então vocês veem que ele só tem a impressão na tela, um return 0 e uma chave solta. Então, o que eu vou fazer com isso? Eu vou substituir toda a parte de baixo do programa e vou colocar aqui. Eu ponho aqui include conteúdo. E a gente volta no terminal, recompila o programa e o programa continua funcionando e compilando. Como eu falei, isso aqui é uma substituição de texto pura. Então, aqui dentro a gente tem a saída na tela, o return 0 da main, e a chave de fechamento da main. Então ele basicamente está pegando isso aqui e jogando dentro do nosso código-fonte. Tem esse cabeçalho .h, tem a int main. Então, de novo, se eu vier aqui e sumir com isso, include cabeçalho.h. Voltando no terminal, a gente recompilou, não deu erro nenhum. E executamos o programa e ele imprime corretamente includes. É substituição de texto pura.
Como eu falei para vocês, colocar menor que, maior que, significa que o header está no diretório de inclusão. Eu também poderia incluir esse arquivo da nossa pasta dessa forma, mas o que eu teria que fazer? Eu teria que indicar ao compilador que que ele deve procurar também na pasta do projeto como se fosse uma pasta de inclusão dele mesmo. Então, como que a gente faz isso? Quando a gente está invocando o nosso compilador, existe um parâmetro que a gente pode passar para ele, que é menos I maiúsculo. Ou seja, você vai passar menos I maiúsculo e o diretório que você quer incluir. Ponto. Ponto significa o diretório local. Ou seja, é o diretório em que você está. Então, no caso, essa pasta exemplos aqui dentro desses outros diretórios é o diretório corrente. Então, eu estou dentro da pasta examples aqui. E ele vai considerar essa pasta aqui como sendo um diretório de inclusão dele. Então, se a gente tentar de novo compilar o nosso programa, vocês veem que não deu erro nenhum. E aqui está com menor que e maior que. Uma outra forma de especificar essa pasta também seria passando o caminho completo. Então, eu poderia falar pasta home, pasta Leonardo, a pasta projetos, pasta YouTube, pasta exemplos, que é o diretório que eu estou. Então, eu poderia passar aqui o caminho completo, se isso fosse interessante. Por que isso não é interessante? Isso não é interessante quando você vai disponibilizar o seu código para outra pessoa. Eu vou mostrar em vídeos futuros também que é possível a gente criar um arquivo para fazer a compilação do nosso programa. Para a gente não ter que ficar sempre escrevendo essa linha gigante toda vez. Então, nessa situação, você colocar o caminho completo não é interessante. Por que não é interessante? Porque imagine que você faça um programa que você, por exemplo, está programando junto com outra pessoa. Então, por exemplo, se você está programando junto com a Natália, por exemplo. Então, no computador dela vai ser /home, /Natália, se ela criou um usuário com esse nome. Então, aqui já estaria inconsistente, né? Então, por exemplo, você ia passar o projeto para ela, que você já teria iniciado, por exemplo, e com o Makefile você colocaria isso aqui no Makefile, por exemplo. Só que isso aqui está referenciando uma pasta dentro do seu computador. Pode ser que ela nem coloque numa pasta com o mesmo nome no computador dela. E aí, como é que faz? Então, por isso que é sempre bom você usar diretórios relativos, ou seja, ponto. Ou seja, dentro desse diretório, eu quero que você considere esse diretório como sendo um diretório de inclusão. Então, você usando ponto ele é uma referência ao diretório local, né, que você está, o diretório corrente. Então, esse aqui já fica mais fácil, né? A gente poderia passar, por exemplo, 2 pontos, ou seja, eu quero que o diretório anterior que eu estou seja considerado como diretório de inclusão, caso isso faça algum sentido, né? Mas claro que normalmente a gente não faz isso com arquivos do projeto, né? Então, se esse arquivo do projeto, quase sempre é melhor a gente usar as aspas, porque assim fica claro, olha, esse cabeçalho aqui é parte desse projeto. Então, se você quer ver se deu algum problema nele, ou se você quer fazer uma alteração nele, você sabe que esse arquivo está dentro da pasta do projeto. Porque você está vendo que ele está sendo incluído com aspas. É uma questão de legibilidade até do código. Facilita a manutenção, então a pessoa bate o olho aqui e ela já está, pô, esse aqui é um arquivo do projeto e está na mesma pasta desse include, porque não tem uma especificação aqui de pasta, por exemplo, sei lá, bib barra, por exemplo. Então, se ele tivesse assim, teria que existir uma pasta chamada bib e dentro dela teria esse cabeçalho. Mas, de qualquer forma, você sabe que essa pasta bib está no mesmo diretório que esse include. Então, isso aqui é tudo que facilita você a programar em conjunto com outras pessoas, né? Então, você tem que sempre pensar que o código não é somente para você. Ele é também para quem vai ler o código e até mesmo para você no futuro. Então, se você fez esse código aqui, passou 10 meses, fala, vou mexer naquele código de novo. Então, você tendo isso aqui, você já refresca a sua memória, porque você não vai lembrar o nome de todos os arquivos do seu projeto e saber onde está todo mundo. Então, essa é uma dica que eu deixo para vocês. Então é isso, pessoal. Acho que é um conceito bem simples, né? Então, o include é uma simples substituição de texto. Ele vai pegar o arquivo que você está informando para ele, vai pegar o conteúdo e vai jogar no seu código-fonte. Basicamente isso. Como eu falei, o primeiro estágio de compilação é pré-processamento.
o estágio de pré-processamento ele é processamento de texto. Então é justamente isso, ele pega o arquivo que você quer incluir, joga o conteúdo dele dentro do seu fonte. Então o compilador já recebe o código pronto para ser compilado, ou seja, com tudo que você está usando. Então não tem que ficar procurando arquivo, nada. O compilador já recebe tudo já, porque é uma substituição de texto. Eu mostrei para vocês também a diretiva "-" maiúsculo. Então eu recomendo vocês, até não precisa nem usar agora por enquanto, né? Caso queira usar, mas assim, só para testes mesmo, tendo em consciência que você não deve passar a própria pasta do seu projeto como sendo um diretório de inclusão do processador, porque isso pode acabar te confundindo depois. A gente vai ver que isso vai ser mais útil quando a gente estiver usando bibliotecas externas. Então, por exemplo, eu posso mostrar para vocês como compilar a biblioteca SDL, por exemplo, para a gente começar a fazer um joguinho. Então, se a gente só compilar essa biblioteca e não jogar nos diretórios de compilação, ela vai ficar numa pasta que o compilador não conhece. Então, esse é um bom cenário para a gente usar esse tipo de flag. Flags são esses comandos que você passa para o compilador. Então, como eu mostrei, a gente está usando o "-i". Vou mostrar para vocês depois que existem várias outras flags que a gente pode estar passando para o nosso compilador. Então a gente pode falar, olha, quero que você otimize mais meu código. Quero que você otimize para ele ter o menor tamanho possível. Ah, eu quero que você use o padrão C++14. Então tudo isso vai ser com base em flags. Eu não mostrei a flag de C++14 ainda porque a gente não começou a usar efetivamente nada do C++14. Então tudo isso que a gente está vendo é simplesmente C++ comum. Então é isso, pessoal. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês o que é um namespace, que é o motivo da gente precisar escrever toda vez std : Vou mostrar também para vocês qual a maneira mais correta da gente não precisar toda vez prefixar os comandos com std : E até a próxima.